Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é a nossa maior motivação. A maioria dos romances que se assinam como espíritas invariavelmente seguem a mesma linha. Os personagens sofrem, reencontrando no caminho, entre aspas, cobradores que, ao final do livro, o autor revela que as lutas desenvolvidas, as dificuldades, entre aspas novamente, eram pagamento de dívidas recíprocas. Expressão tão a gosto dos espíritas que não estudam. Pagamento de dívidas de encarnações passadas, em que, tendo havido lesões, hoje as mesmas pessoas se reencontram nos relacionamentos hostis da convivência difícil. Explicam que isso é a reação dos males feitos. Reflita-se que, se assim fosse, a pessoa lesada teria que ficar aguardando reencontrar o ofensor para cobrar dele os reacertos. Nesse pensar, o processo evolutivo se deteria. Inclusive, quantas vezes a pessoa ofendida se desvinculou do ofensor, caminhou, partiu, cresceu, nem lembra mais daquilo que aconteceu. E o outro fica detido, esperando a chance de conviver com aquela mesma pessoa. Então, veja bem, nós vamos ter que entender que todos nós conviveremos sim com as coisas com as quais desequilibramos a lei, mas conviveremos com situações que vão nos propiciar momentos para que nós nos recomponhamos diante da lei. Então, nós vamos agora entender exatamente que a reencarnação obedece a um princípio de frequência, sim, e ela não serve para destacar o presente e paralisar o. Aliás, desculpe, ela não serve para destacar o passado e paralisar o presente. Reencarnação é a afirmação da unidade e continuidade da vida. O espírito reencarna em determinado país, continente, região, localidade dessa região, com determinadas características culturais, idioma, uso, costumes, com uma determinada família, de acordo com a sintonia que a frequência do seu ser consiga estabelecer em relação a cada um desses elementos dentro de uma sintonia e afinidade que lhes corresponda à caminhada evolutiva. E isso é feito conscientemente, participando, traçando, aceitando o próprio plano geral para uma existência material que vai se iniciar ou que se iniciou. Então, o que nós vamos estudar e ver a beleza da lei de causa e efeito, que é um dos princípios fundamentais para explicar as contingências ligadas à vida humana. Então, através dela, o homem pode entender as suas dores e os males que afligem a humanidade. Então, nós vamos exatamente pela lei de causa e efeito perceber que nenhum de nós fica longe ou fora de responder àquelas opções boas ou más que livremente escolhemos. Dessa forma, cada um de nós é responsável pelas experiências boas ou terríveis
com as quais convive. Ninguém tem sorte ou azar, como comumente se ouve. Não existem privilegiados ou perseguidos, apenas cada um colhendo da semeadura que fez. Então, as causas, portanto, se encontram em cada um. E mesmo que não tenham sido geradas nestes dias, remontam a existências anteriores, até muitas vezes em passado distante. Então, a todo ato da vida moral do homem vai corresponder uma reação semelhante. Causa e origem. Consequência direta da causa e sempre regerá a marcha evolutiva. Então, nós vamos ver que as ações inferiores criam lacunas que ficam a aguardar restaurações. Ações do bem recebem a mesma resposta em retornos bons, ótimos. Então, situações, obstáculos, desafios que aparecem nos dias atuais e que quase sempre não entendemos são consequências de experiências anteriores ou mesmo desta vida menos elevada ou menos elevadas que chegam exigindo luta, aprendizado, transformações. Então, de acordo com a doutrina espírita, esta lei está inserida dentro de cada um de nós. E é uma via de mão única. O mal gerado, antes de qualquer coisa, desequilibra quem o pratica. E a restauração jamais terá um caráter punitivo, mas sim educativo. E, exatamente, não temos como não dizer que quase sempre vem envolto em dores, fazendo com que o homem procure alguma forma mais elevada para os seus reacertos. Certo? Então, nós vamos perceber que a lei de causa e efeito, ela atua continuadamente nos nossos dias, em cada um de nós, e nos dá, assim, essa certeza muito grande de que ninguém está fora da misericórdia divina e nos oferece a possibilidade de compreendermos, de que saiamos vitoriosos nesta existência, usando a lei de causa e efeito para que ela seja construtora hoje, pelas nossas atitudes, do nosso futuro, através das mudanças de posturas, conceitos, propostas, e que nos voltemos para a harmonização no tudo fazer, com a total aprovação da consciência. Ficamos aqui até o nosso próximo episódio. Que a Mãe querida nos guarde e abençoe.